Vamos lá. Dito isso, a gente já pode começar a estudar as chamadas repartições em espécie, que são os tipos de repartição que a Constituição prevê. Vamos lá. 157. Eu vou estudar o 157.1 junto com 158.1, tá? Vou explicar o que é o 157 primeiro. Quando a gente fala em no artigo 157, a gente está pensando na distribuição de receitas de tributos da União para estados, tá? Então, pertencem aos estados e ao Distrito Federal. Aí o inciso 1 vai dizer assim. Na verdade, eu não vou ler o inciso 1, vou explicar primeiro, tá? Acho que vai ficar mais fácil se eu explicar. Olha só. Quando eu recebo a minha remuneração lá na PGM, vamos supor que eu recebo 10 mil reais por mês. Eu devo pagar de imposto de renda, certo? E existe uma técnica de arrecadação do imposto de renda, que é a técnica da retenção do imposto de renda na fonte. Então, quando o meu empregador, entre aspas, não é emprego, né? É um cargo público, quando o município me paga os 10 mil reais, eu tenho 10 mil, supondo, de valor, ele vai pegar 27,5%, que corresponde a 2.750, tá? É um pouco mais complicada a conta que isso, tá? E a progressividade do IPTU é gradual, não é tão simples não. Ela vai pegar mais ou menos R$2.500, que é o valor que vai dar no imposto de renda, e vai reter na fonte. Ou seja, o município vai depositar na minha conta R$7.500. Esses R$2.500, tá? É o imposto de renda retido na fonte. Entendeu? E com relação ao procurador do Estado? Tem um amigo que é procurador do Estado. Então, mesma coisa. Se receber 10 mil, ele vai, na verdade, ter um depósito de 7.500 e o Estado vai reter, está lá no imposto de renda na fonte. E aqui na UF, mesma coisa. Eu, quando recebo minha remuneração, o imposto de renda é retido na fonte. E quando eu dava aula na Unilassalle, era empregado da Unilassalle, mesma coisa. Recebia meu salário, empregado recebe salário, recebia meu salário, e a Unilassalle retinha na fonte. Tá bem? E o guarda municipal? Mesma coisa. O guarda municipal recebe a remuneração dele, é uma autarquia, no caso do Rio de Janeiro, e é retido na fonte. E o empregado gari da Conlurb, é uma empresa estatal, mesma coisa. Recebe a sua remuneração, é retido na fonte. Tudo bem? Bom, quando também estados e municípios celebram contratos administrativos, o município vai comprar 1 milhão de rolos de papel higiênico para todas as escolas, hospitais, repartições públicas. Lembra que estudou seletividade, né? A folha simples e folha dupla do papel higiênico. Então, comprou papel higiênico de dupla face, folha dupla, não sei o quê. Comprou 1 milhão de rolos. Vai pagar 10 milhões de reais, sei lá, 1 milhão de reais para a empresa vencedora da licitação. Também, mesma coisa, existem regras de retenção na fonte do imposto de renda. Certo? Empresa pública comprou para os garis 1 milhão de reais em papel higiênico. Retém na fonte o imposto de renda que seria devido pela empresa que vendeu o papel higiênico. Tá? Então, essa técnica de retenção na fonte
centralizada já há muitíssimos anos para que a União garanta o recebimento do imposto de renda. E depois, por exemplo, você passa por empregado e gasta tudo, depois a União tem que correr atrás para cobrar. Imposto de renda é uma técnica que facilita a arrecadação do imposto de renda. Tudo bem? Só que o Constituinte previu uma coisa interessante. Quando o Estado, ao pagar algo para alguém, para os seus servidores públicos, ou para os seus contratados, né? Contratados, ele retém na fonte o imposto de renda, o Estado não precisa entregar isso para a União. Ele pode ficar com esse imposto de renda retido na fonte. Assim como os municípios. Quando os municípios retêm na fonte o imposto de renda dos seus servidores ou dos seus contratados, o município pode ficar com esse dinheiro, ele não precisa entregar para a União. Mas o imposto de renda não é federal? É federal. Mas a Constituição previu essa técnica de repartição de receitas tributárias. Agora, quando a Unilassalle retém na fonte o imposto de renda devido pelo empregado ao receber seu salário, a Unilassalle tem que repassar para a União. Quando a Conlurb, que é uma empresa pública, retém na fonte, ela tem que passar para a União. Essa regra do recurso ficar com o município só serve para administração direta a autarquias e fundações. Entendeu? Então, guarda municipal é uma autarquia. Então, o dinheiro que ela retém na fonte de imposto de renda dos seus servidores ali, seus guardas, fica com o próprio município. Agora, a Conlurb é empresa estatal. Então, o imposto de renda que ela reteve na fonte dos seus garis, ela tem que entregar para a União. Certo? Entenderam isso? Sim. Boa pergunta. A Bárbara pergunta assim, mas lembra que o imposto de renda é um imposto pessoal, ele olha para a capacidade contributiva subjetiva, né? Como é que então pode-se a priori fazer esse recolhimento na fonte do imposto de renda? Como é que se resolve isso? O imposto de renda, pessoal, a gente vai tendo o ano inteiro esses recolhimentos na fonte, mas no ano seguinte ao do fato gerador do imposto de renda, que acontece entre 1º de janeiro de um ano e 31 de dezembro, existe a chamada declaração de ajuste. Inclusive, quem quiser ficar até a próxima aula hoje, vai ser legal, porque a gente vai fazer uma declaração de imposto de renda aqui simulada, tá? De pessoa física. Vai fazer a declaração de ajuste, justamente. E nessa declaração de ajuste, você vai informar tudo aquilo que você teve retido na fonte e tudo aquilo que você recebeu de rendimentos, certo? Se por um acaso você, colocando seus elementos pessoais ali, houver descobrir no final das contas que a tua retenção na fonte foi maior do que você deveria ter pago, existe uma coisa chamada restituição do imposto de renda. Você recebe de volta o imposto de renda que foi retido a mais na fonte. É assim que se resolve. Tá legal? Mas, então vocês entenderam essa questão que estados e municípios ficam com o imposto de renda retido na fonte? Essa é a primeira forma de repartição de receitas tributárias. Está no artigo 157, inciso 1 da Constituição, que vai dizer o seguinte: pertencem aos estados e ao Distrito Federal. Essa palavra é muito importante, pertencem, tá, pessoal? Eu grifaria essa palavra, porque não é que o dinheiro pertenceu à União e foi distribuído depois, não. Desde a origem, esse recurso pertence a estados e municípios. Pertence aos estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias
e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Grifem por eles autarquias e fundações. E grifem também a qualquer título. Tudo bem? Que é rendimento pago a qualquer título. Ou seja, tanto servidores quanto contratados. Às vezes, por exemplo, tem precatórios que estados pagam e tem retenção na fonte de imposto de renda, esse dinheiro vai para o próprio estado. A qualquer título é qualquer título mesmo. Tudo que ele paga e gera retenção de imposto de renda na fonte, fica com ele. Nem sempre houve essa clareza que a qualquer título era a qualquer título mesmo, tá? A União, ela, em algum momento, questionou isso. Ela dizia assim, olha, essa regra é muito antiga, é antes da Constituição de 88. E o CTN já tratou dessa regra, acho que no artigo 90 e pouco, 93, se não me engano, e disse apenas que a retenção que ficaria com estados e municípios era aquela do pagamento dos seus servidores públicos. Então, essas de contratados, de empresas, isso não tem que ficar não, isso tem que ser dado para a União mesmo. A União sustentou isso com unhas e dentes. E houve um julgamento com repercussão geral, é o tema 1030, se eu não me engano. Deixa eu dar uma checada aqui, pessoal. Tema 1130, desculpe. 1130. E aí repercussão geral. E no tema 1130, então, o STF fixou a seguinte tese: pertence ao município, aos estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte, incidentes sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações, a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos artigos 158.1 e 157.1 da Constituição. Então, as empresas contratadas também, quando há retenção na fonte delas, fica com estados e municípios. A dúvida é só para servidor público ou para empresa contratada também? E nesse tema 1130, o Supremo bateu o martelo que realmente qualquer título é qualquer título mesmo. Não apenas para servidores, mas para empresas que são contratadas por estados e municípios. Tá legal? Aqui tem uma coisa interessante, pessoal, que é o seguinte. Houve uma discussão envolvendo servidores públicos que tiveram uma retenção maior do que a devida por estados e municípios. Então, por exemplo, imposto de renda seria de 25%, estou chutando, tá? Nem existe essa alíquota, mas vamos lá, 27,5%, tá? Que é a alíquota máxima do imposto de renda. Só que esse servidor público, ele teve retido na fonte um valor superior a 27,5%. Ou então, esse servidor público, ele tinha alguma isenção de imposto de renda e acabou sendo retido na fonte. Tá legal? Por exemplo, um aposentado com uma doença muito grave, tem isenções nessas hipóteses. Um aposentado com câncer, por exemplo, e acabou sendo retido na fonte pelo Fundo Previdenciário Municipal ou estadual, tá? E ele está dizendo, olha, houve uma retenção indevida aqui. Ele tem que ajuizar ação contra quem, pessoal? Contra a União, que é titular da competência tributária em relação ao imposto de renda, ou contra os estados ou municípios que promoveram a efetiva retenção da quantia na conta dele, ou na hora do pagamento, né? Teve a retenção na fonte, que promoveram a retenção na fonte. Então, a jurisprudência se pacificou no sentido de que a ação tem que ser movida contra estados e municípios, e não contra a União.
Tudo bem? A União tem a competência tributária para legislar sobre imposto de renda. Mas só isso, ela não tem nada a ver com esse assunto. Tá? Pertencem aos estados e aos municípios esse recurso. Tá legal? Então houve até uma súmula, gente. Súmula 447 do STJ. Tudo bem? E tem um julgado no Supremo, que é o RE 684169, que reafirma isso. RE 684169. E a súmula 447 do STJ diz que os estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores. Tudo bem? Fala, Anise. Aí, ó. É importante saber. Legal, tá vendo? Cara, isso cai muito, gente. Esse tipo de coisa que eu estou passando para vocês, fiquem atentos, que realmente é muito frequente. Bom, e aí, gente, quando o Supremo decide isso, que a parte legítima é estados ou municípios e não União, isso tem importância em relação ao órgão jurisdicional competente para julgar o caso. Na medida em que a gente diz que estados e municípios são partes legítimas nessas ações que discutem essa retenção na fonte do tributo, né, do imposto de renda, a ação tem que ser ajuizada na Justiça Estadual, ainda que o tema seja de lei federal, né, que é a lei do imposto de renda, mas o juiz ele vai ter que dar um jeito de juiz de fazenda pública estadual, de estudar e aprender, porque a parte vai ser, né, estados e municípios, então atrai a competência para a Justiça Estadual. Se a parte fosse a União, por exemplo, vamos pensar no caso envolvendo a Unilassalle. A Unilassalle reteve do professor o imposto de renda e repassou para a União, certo? Nesse caso, a ação vai ter que ser julgada, se houve uma retenção indevida, na Justiça Federal. Por quê? Porque o credor daquele recurso nunca foi a Unilassalle. A Unilassalle só fez a retenção e passou para a União, certo? O dinheiro hoje está com a União. Então, se o empregado da Unilassalle quiser obter uma repetição de indébito, uma devolução, tem que ajuizar na Justiça Federal contra a União. Que processo contra a União tem que ser na Justiça Federal. Entendido? Bom, vamos lá, pessoal. Esse dispositivo, ele é replicado para municípios no artigo 158.1. Então, 158, inciso 1, tem a mesma redação do 157, inciso 1, mudando apenas que um fala de estados e outro fala dos municípios. Tudo bem? Então, municípios também que retiverem na fonte ficam com o imposto de renda. Pertence aos municípios o produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza, incidentes na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Tudo bem? Mesma redação. Fala. Esse exemplo que você deu da Unilassalle, esse repasse ela faz alguma obrigação acessória? Obrigação acessória. A gente vai estudar mais para frente.